No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas primeiras impressões sobre mais um produtinho que viralizou nas redes sociais, principalmente no TikTok. Eu estou falando da Skin Influencer Foundation Balm da Cheglan. Sim, mais uma base do site da Shein, da linha da Cheglan, que é uma linha, aliás, que eu gosto muito e tem muita qualidade. Comprei também o pincel. Eu não comprei a embalagem da base, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui, na verdade, é uma amostra. Por quê? Eu queria testar para ver se eu ia gostar, queria testar as cores, fiquei em dúvida entre duas cores e ela é super baratinha, cada amostra dessa custa só R$4 e dá para usar várias vezes. Acho muito legal isso da Cheglan, porque todas as bases você pode testar. Ela vem aqui deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ela vem aqui nesse refil, ó, e vem bastante. Eu já usei acho que umas 4 vezes, ó, e ainda tem produto. Então compensa muito, porque assim você vê se você gosta e depois, se você gostar, você compra a base mesmo. Lembrando que não é uma base cara, essa base aqui, você comprar o tamanho original dela custa R$46 e eu fiquei muito curiosa nessa base, por quê? Porque ela lembra muito a base Good Apple da KVD, que também quando lançou foi um estouro aí, viralizou nas redes sociais. Eu não tenho essa base, mas eu já testei ela na Sephora algumas vezes, então eu conheço bem e achei a proposta idêntica, assim, um primo baratinho dela, então eu quero ver se a performance é a mesma coisa no rosto também, né? Eu comprei 4 cores da base. Por quê? Eu fiquei em dúvida entre duas cores. Eu acreditava que as duas iam dar certo, mas fiquei na dúvida. Comprei uma mais clara para fazer iluminação e uma mais escura, que é essa daqui, para usar como contorno. E como elas são baratinhas e dá para usar várias vezes, compensa muito. Acertei nas minhas escolhas das cores, as duas cores funcionaram para mim. Uma é a nude e a outra é a shell, as duas que eu achei que ia funcionar. A diferença é que a shell ela tem um tom um pouco mais neutro e a nude ela tem um tom um pouco mais amarelado. Gostei até mais da nude do que da shell. Entre a shell e a nude, a cor que eu escolhi para aplicar hoje foi a nude. É uma base bem bonita, ela fica bem bonita na pele, tem um acabamento bonito. Como eu falei pra vocês, a diferença entre uma e outra cor, as duas funcionaram pra mim. Foi mais o fundo delas mesmo. A shell é mais neutra e a nude é um tom mais amarelado. E daí nós vamos começar pela apresentação da embalagem. Eu vou deixar uma foto aqui do lado da embalagem real dela. Achei uma embalagem bem bonita, minimalista. E tem o pincel também, como eu falei pra vocês. Vou deixar também um videozinho aqui do lado, mostrando mais de pertinho o pincel. Qual é o diferencial dessa base? É uma base com 30 tons, achei uma gama boa, que vai desde as peles claras, médias, até as peles negras. Achei 30 tons legal. Não é o ideal, mas achei uma quantidade boa dos tons. Dividido aí em tons quentes, frios e neutros. Essa fórmula aqui dessa base, ela contém aminoácidos, contém hidratantes e contém antioxidantes. Então é bem legal porque é uma fórmula que você vai se maquiar, mas ao mesmo tempo ela tem um cuidado com a pele. Então você acaba usando todos os dias com mais tranquilidade. Ela acaba hidratando a sua pele, mantendo a hidratação e também protegendo a barreira da pele por causa dessa gama de antioxidantes que tem na fórmula. É uma base também que não contém álcool, não contém talco, e inclusive a marca diz que pode ser usada também por peles mais sensíveis. A marca também promete que a base é de longa duração, controla a oleosidade, não sai com facilidade, é resistente ao suor. Também diz que a cobertura é alta
e pode ser usado por todos os tipos de pele. E eu realmente concordo que ela pode ser usada por todos os tipos de pele, desde a pele mais seca, a pele mais madura, a pele oleosa. Não acho ela uma base mate, ela não é uma base mate. Eu acho que ela fica mais molhadinha quando você aplica ela. E depois que ela seca, ela fica um pouco mais sequinha. Então, eu acho que ela fica um aveludado na pele, mais um aveludado com viço. É uma base, inclusive, pela textura dela, pelo acabamento dela, que se você não selar com pó, ela vai transferir um pouco. Ela vai transferir porque a base é ruim? Não. Ela vai transferir por causa do acabamento dela, que é um pouco mais hidratante. Então, se você quer usar no seu dia a dia e não quer que a base transfira, você vai ter que selar com pó. Hoje, por exemplo, eu selei com pó. Ela ficou, é claro, com um acabamento um pouco mais sequinho, mas ainda assim ela ficou bonita. Depende muito da qualidade, da quantidade também. Não passei muito pó, nem gosto de aplicar muito pó, então achei que ela conservou a naturalidade dela. Sobre o pincel, novamente falando, esse pincel é um pincel língua de gato. É um pincel que geralmente ele traz um pouco mais de cobertura. Não é o meu pincel preferido, mas é um pincel que você pode deixar tanto uma cobertura um pouco mais alta, como uma cobertura um pouco mais leve. Então essa é a vantagem desse pincel. Ele possui cerdas brancas, olha que dó, gente, deu dó de sujar o pincel, porque ele tem uma cerda bem branquinha, a coisa mais linda, uma cerda bem firme e uma cerda macia. Aplicar com o pincel não foi o meu meio preferido de aplicação. É uma base um pouco difícil de você trabalhar, é uma base de longa duração e alta cobertura. Então, sempre que você for aplicar no seu rosto uma base de longa duração e de alta cobertura, eu aconselho como maquiadora você não aplicar em todo o rosto de uma vez. Essas bases, elas foram feitas para ter mais resistência, para durar um pouco mais na pele. Então ela seca um pouco mais rápido e aí você vai ter dificuldade para trabalhar ela. Então vai passando por partes, que foi o que eu fiz. Que eu fiz? O que eu achei melhor na aplicação? Eu depositei ela na pele com o pincel, depois eu vim com a esponja para dar acabamento. Essa, na verdade, foi a forma que eu achei melhor, porque como eu falei para vocês, é uma base um pouquinho difícil de trabalhar. Então, se você arrastar, se você ficar colocando camadas, ela vai ficar abrindo. Então, eu gostei de fazer isso, depositar com o pincel e dar o acabamento com a esponja úmida. Lembrando que a esponja úmida, não esponja molhada, sempre retire todo o excesso. Assim, deixe o mais úmido possível, sem nenhum excesso de água, porque isso também faz a diferença na hora de você aplicar a sua base. Se a esponja estiver muito úmida, pode abrir ela. E qual é o conselho de aplicação da própria marca? Ela fala para você passar o dedo, dar uma leve esquentada na base, porque ela tem uma textura embalme. Então, se você não dá essa esquentada, ela fica um pouquinho dura. E depois daí, você vem com o pincel. Então, você vem aqui, ó, coloca seu dedo e ela dá uma esquentada. Olha que base bonita. Ela fica, assim, de primeiro, mais molhadinha, mais hidratante. Mas depois que ela seca, ela fica um aveludado com viço, na verdade. É uma base, gente, muito, muito macia. Muito gostosa mesmo. Eu já tinha testado a base da Kat Von D, a Good Apple. Eu testei algumas vezes porque eu ainda tava em dúvida se eu ia comprar ou não. Testei na loja, saí com a base. Então, por isso que eu quis comprar as amostras dessa e por isso que eu fiquei muito curiosa para testar. E testando as duas, eu posso dizer claramente para vocês que se fizerem um teste cego, colocar as duas bases lado a lado, você não vai saber identificar qual é qual. Então, realmente, essa base é igualzinha em tudo, em textura, em aplicação da outra base, por um preço, é claro, muito menor. Então, aí, para quem tava curioso para testar a base, um dupe, um primo baratinho daquela base, e eu aconselho vocês a testar
porque vale a pena, principalmente porque você pode comprar as amostras por um precinho bem baixinho. Fiz um swatch aqui para vocês verem as cores que eu comprei, um swatch meio torto, mas desconsidere. Então, nós temos aqui a primeira cor, que é a Shell, a segunda cor, que é a Nude, essa daqui é a Chantilly e essa é a Cappuccino. Vocês podem observar essa do meio que eu falei pra vocês, que tem o tom, o fundo mais amarelinho, mas não é muito. Ó, vou chegar aqui um pouquinho mais perto. A Shell já tem um tom mais neutro e a primeira Chantilly também tem um tom mais neutro. Só a Nude que é um pouquinho mais amarelinho. O Cappuccino é para peles, né, negras. Ele fica legal para fazer contorno também. Então, para vocês terem uma ideia das cores. Essa daqui é bem clara, é a Chantilly. Essa cor seria ideal para quem tivesse uma pele bem clarinha. Eu acho que, inclusive, deve ser o primeiro ou o segundo tom da gama de cores deles. Então, se você é bem clarinha mesmo, é esse o tom. Se você tem a pele parecida comigo, esses são os dois tons. O tom mais neutro e um tom com um fundo mais quente. Vocês podem observar também, ó, que ela tá uma base mais hidratante aqui, ó. Ela tem uma textura, um viço bem bonito. Mas, como eu disse, depois que você aplica, com o passar do tempo, ela fica um pouco mais sequinha. E daí, no caso, como eu fiz a aplicação de pó, ela ficou mais sequinha, mas fica um sequinho bonito. Então, eu gostei bastante do acabamento dela. Eu vou pegar ela um pouco aqui para mostrar para vocês fazendo um swatch com o pincel. Como eu falei pra vocês, não foi meu meio favorito usar o próprio pincel dela. Eu achei que quando você aplica só com ele, ela fica com algumas falhas. Por isso que eu preferi depositar com ele e dar o acabamento com a esponja. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, ela tem uma ótima cobertura, né? Uma cobertura realmente alta. Então, vamos lá. Minhas considerações sobre a base. Sobre a durabilidade dela. Não faço testes de durabilidade para vocês. Por quê? Porque cada pele é única, cada rotina de pele é diferente e o lugar que você mora também. Então, por exemplo, eu, Daniela, tenho uma pele que é mista, tenho uma boa rotina de pele diariamente, faço uma boa preparação de pele e moro num clima que é aqui em São Paulo, tropical, úmido. Então as bases, elas duram mais. Então não dá para comparar durabilidade de pele, porque daí eu falo para você, nossa, para mim durou o dia todo e ela dura muito para mim. Mas daí você tem uma pele mais oleosa, você não faz uma rotina de pele adequada, você não faz uma preparação de pele adequada e mora num lugar que é muito quente, muito seco. A sua base não vai ter a mesma duração que a minha. Então, tem uma boa duração? Tem, na minha pele. Então, você precisa fazer o teste, precisa saber das características da sua pele. Além das características da sua pele, é muito importante você também conhecer a região que você mora, você saber como é o clima, porque daí a sua escolha vai ser mais assertiva. Sobre ela ser uma base de alta cobertura, realmente achei que ela é uma base de alta cobertura. Gostei da textura dela, achei muito macio, sensorial muito bom. Achei o acabamento muito bonito, gostei. Sobre transferência, sim, é uma base que se você não selar, ela vai transferir. Como eu falei lá atrás, é uma base que tem um acabamento um pouco mais hidratante. Ela tem hidratante na fórmula. Então, ela não é uma base seca, ela não é uma base mate. Então, é óbvio que ela vai transferir. Agora, se você selar, e não precisa ser com muita quantidade de pó, porque as pessoas erram muito isso também. A sua pele não transferir não depende da quantidade de pó, é muito mais técnica do que quantidade. Por exemplo, eu passei uma quantidade bem pequena de pó, ó, ela tá sequinha e não tá transferindo.
Então, para vocês daí saberem disso e ficarem atentas também. Conclusão final, o que eu achei da base? Compraria a versão dela mesmo no tamanho grande, no tamanho normal? Sim, gostei muito da base, achei uma base bonita, achei o preço ótimo, como eu falei pra vocês, ela custa R$46, a da Kat Von D é 260, se eu não me engano, eu não lembro o preço certo, eu vou deixar aqui pra vocês. Então, se você for comparar que as duas bases, elas são idênticas, é claro que compensa. Realmente é um primo baratinho, aprovada. Sobre o pincel, não me arrependi de comprar, vou usar o pincel, gostei dele, mas para aplicar essa base, não gostei tanto, prefiro mesmo dar o acabamento com a esponja. Outra coisa muito importante sobre fazer camadas, não coloque muito camada de produtos. Primeiro porque você tem uma pele que vai demorar mais para secar, uma pele que vai ficar mais artificial. E sobre essa base em específico, você colocar camada, eu achei que ela não aceita muito bem. Eu fiz alguns testes, coloquei 2 camadas, às vezes 3, e com o passar do tempo, ela foi acumulando, então eu não gostei. Como ela tem uma boa cobertura, eu acho que você não precisa de muitas camadas. O que eu fiz, né, criei algumas camadinhas delicadas em alguns lugares, então o que eu peguei? Passei a base, passei a esponja, via que algum lugar precisava um pouquinho mais, principalmente aqui nessa região, aí devagarinho eu dava batidinhas, acrescentando pouco produto e o acabamento com a esponja. Aí deu certo. Agora, não vá passar um monte de produto que ela vai acumular. De resto, ó, ela não acumulou, eu tenho algumas linhas aqui, ó. Não acumulou também aqui no nosso famoso bigode chinês, não marcou poros, achei uma base muito bonita, aprovada. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se não tá inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, porque me ajuda muito. Também pode me seguir lá no Instagram, @pelefeminices, que daí você pode acompanhar meu dia a dia mais de pertinho. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijinho. Tchau, tchau.